Eu soube que o senhor faz interferência na coluna. Eu tenho artrose. Eu sou um cara crocante, assim, aquele cara que vai dormir, um monte de barulho e tal. E eu, às vezes, sinto essa dor na coluna, que é a falta da cartilagem entre uma... Eu acho que é isso, né, basicamente. Do disco. Como é que é feito essa Olha, primeiro, a gente precisa entender, é o que eu falo para os meus residentes sempre, né? Eu começo o ano letivo deles, eu coloco uma ressonância de uma coluna horrorosa. E aí eu olho para eles e falo, e aí, o que a gente faz aqui? Não, tem que operar, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Eu pego uma tesourinha de papelaria, tiro do bolso e falo, pode cortar o exame. E aí eu falo para eles, a gente não opera exame, a gente opera gente. Sim. Então veja, artrose é algo que todo mundo que conseguir viver o bastante vai ter. Vai ter porque desgasta naturalmente, né? Isso é o natural do corpo humano. Sei. Você vai ficando com as articulações mais rígidas, vai perdendo a mobilidade, isso é o natural. Qual é o momento da gente intervir? No momento que isso atrapalha as suas atividades. Então, mesmo que você tivesse um irmão gêmeo, mas que de repente o seu irmão gêmeo fosse um triatleta, e ele falasse, pô, eu não estou conseguindo mais correr, e puxa vida, meu sustento vem dos patrocinadores que eu tenho para o triatlon que eu faço. Talvez ele tivesse a mesma coluna que você e ele fosse operado e você não. Tá. Entende? E existem pacientes que, pelo contrário, o camarada tem uma coluna horrorosa, mas que não atrapalha ele em nada. Certo. O máximo que ele tem que fazer é para lavar o pé no banho, colocar o pé num banquinho. Vale a pena você passar por uma cirurgia que vai ter uma recuperação, vai ter um trauma cirúrgico, somente para não colocar mais o pé no banquinho e poder... É demais. Não tem cabimento, entende? Então, isso é um princípio que tem que nortear as coisas. Segundo, a gente procura sempre a solução menos invasiva possível para o paciente, mas menos invasiva e com mais segurança. Então, às vezes, uma cirurgia mais agressiva, ela acaba sendo mais segura. Tá. Entende? Por quê? Porque eu vou ter as estruturas ali facilmente acessíveis. Então eu vou enxergar melhor. Caso exista um sangramento, eu vou conseguir controlar isso de uma forma mais rápida e etc. Mas o que a gente tem visto nos últimos anos é um avanço cada vez mais rápido das técnicas menos invasivas. Eu, quando fiz residência, a gente operava o paciente de uma patologia de coluna, o doente ficava acamado uma semana, não podia sair da cama, e com dor e não sei o quê. Hoje em dia, para casos comuns de coluna, a gente opera o paciente pela manhã, à tarde o paciente caminha, no dia seguinte vai para casa. Nossa. Mas o que vocês fazem? Vocês colocam um substituto da cartilagem? Muitas vezes sim. Então, é feito do quê? Depende do que você precisa, né? Então depende da idade do paciente, depende de outras doenças que ele tenha. Mas de uma forma geral, ou a gente substitui um disco por um disco artificial, que preserva a mobilidade, isso geralmente em pessoas abaixo de 60 anos. Ah, mas por que esse preconceito de 60 anos? Porque acima de 60, 65, a coluna já perdeu a mobilidade de qualquer forma. Então eu não preciso preservar algo que já foi perdido, né? E quando a gente não usa o substituto do disco, a gente coloca uma espécie de um calço, vamos dizer assim. Tá. E esse calço ele é de um plástico de alto impacto, né, que a gente chama de PIC, que ele serve ali, ele fica inerte, ele é biologicamente inerte, ele fica na posição somente para não deixar uma vértebra em contato com a outra, não deixar osso no osso. Que dá aquele pinçamento. Isso. Tá. Por quê? Porque o local por onde o nervo sai, ele é formado em parte pela vértebra de cima e em parte pela de baixo. Então, se o disco diminui de altura, ele estreita essa saída. Então, quando eu tiro esse disco degenerado, eu restauro essa altura e, com isso, eu restauro a dimensão do forame, né, do buraco por onde o nervo sai. Tá. Queria voltar um pouco nessa questão cerebral. Qual parte do cérebro trabalha com essa questão do vício, por exemplo, sei lá, consumo desenfreado de comida, pornografia, e uma questão anexa, eu não sei qual que é a relação, a questão do neurotransmissor dopamina. Como é que funciona isso? Esse é um circuito cerebral bastante utilizado em coisas elementares da nossa vida, que é o circuito da recompensa. E ele é muito forte. Né?
Então a gente, no final das contas, assim, se a gente parar para pensar, a gente é igual um cachorrinho. A gente funciona com base na recompensa e na punição. Eu fiz sei lá, fui pra balada, tomei todas, dia seguinte acordei com a baita ressaca, não consegui trabalhar. Pô, não vou fazer mais isso. Por quê? Você foi punido. Né? Não, olha, eu fiz um trabalho assim, não sei o que, foi muito legal para mim, então eu tenho essa recompensa. E a dopamina está envolvida nesse circuito, tá? Esse circuito de recompensa, ele está naquele cérebro mais arcaico que eu te falei. Por isso que ele é tão poderoso. E aí você tem essas recompensas para várias coisas. Tem gente que tem para pornografia, tem gente que tem para comida, tem gente que tem isso para drogas ilícitas, né? Cocaína, etc. E já se descobriu que, inclusive, carboidratos de absorção rápida, como chocolate, etc., atuam por essa mesma via. Por isso que é muito difícil você sair dessa questão de vício, porque muitas vezes não é apenas uma questão comportamental. Lógico, o principal é o comportamento que te levou a experimentar aquilo e sentir a primeira vez a recompensa, mas precisa ser uma abordagem multifocal mesmo, senão não vai ter sucesso. E existe, sei lá, dieta de dopamina? Se o cara se restringir a esses constantes prazeres viciosos? É muito difícil, né, a gente conseguir fazer isso. O que a gente tenta fazer é regular esses neurotransmissores. Então, o neurotransmissor ele funciona como se fosse um sistema de chave e fechadura. Então, a gente tenta, por exemplo, diminuir a sensibilidade da fechadura à dopamina. Diminuir a secreção de dopamina, a excreção de dopamina. Então, a gente atua de forma indireta. Né? Mas não existe... Mas existe uma forma de transformar esse fenômeno, essa questão numa coisa positiva? Exatamente. Existe de certa forma, né? Mas assim, infelizmente o ser humano ele nunca vai só pelo positivo. Sim. Né? Claro, existem inúmeras situações onde você, até em treinamentos militares, você submete o indivíduo, por exemplo, os Navy SEALs. Eles submetem os caras a situações muito complicadas de privação de sono, de comida, de água. E aí você vê os caras, de repente, ganham 2 dedos de água. Ficam felicíssimos. Não é? Vou te contar um exemplo meu, pessoal. Eu fui uma vez fazer um treinamento militar e num dos exercícios no terreno, exercício de campo, a gente ia ficar 11 dias ali no campo. Eu estava tão exausto que eu não queria comer, eu não queria tomar banho, eu queria dormir. Porque eu não dormia, não comia direito, não bebia direito. Mas quando os caras disponibilizaram pra gente um banho de 1 minuto e meio, 1 minuto e meio. Era contado, fria, né? Gelada. Era 30 segundos para você se molhar, 1 minuto para você se ensaboar, 15 segundos para você se molhar, 1 minuto para você se ensaboar e 15 segundos para você se enxaguar. 1 minuto e meio no total. Amado. Aquilo ali, para mim, eu saí daquele 1 minuto e meio um novo homem. Eu saí daquilo ali e eu falei, agora eu posso fazer qualquer coisa. Que bacana. Por quê? Você é privado. Aí alguém te dá um cheirinho de dopamina. Olha o poder que isso Exatamente. tem. Entende? E aí você entende, porque o cara vai lá e usa crack, e dali a 2 minutos ele quer de novo. Porque é uma tempestade, uma quantidade muito grande de neurotransmissor, só que a atuação é muito fugaz. O cara sentiu aquela coisa e acabou. Ele quer mais. E aí ele faz qualquer coisa por isso. E essas intervenções que o senhor mencionou, elas são medicamentos ou orientações? Como é que é isso? O que tem mais chance de dar sucesso é a multidisciplinaridade. Tanto terapêutica, com psicoterapeutas, com psiquiatras, quanto medicamentosa. Né? Então não adianta você achar, não, dá um remedinho aí que o cara vai parar de cheirar cocaína. Não vai. Não, só vai lá fazer uma terapiazinha e o cara vai parar. Não vai também. Né? E é muito difícil porque mesmo assim, como eu falei, esse cérebro mais arcaico, ele é muito poderoso. Por isso que você vê tantas pessoas que passam aí 1 ano, 2 anos livres, e aí o cara tem um estímulo para aquilo no momento que a vida dele está muito ruim, aí ele recai. E aí quando ele recai vem tudo de novo de uma vez. Porque ele fala, pô, minha vida tá uma merda, eu preciso de alguma coisa para
Ah, deixa eu só sentir isso de novo. Aí, meu amigo, abriu a porta do inferno de novo.